Respire fundo e imagine uma cena simples. Um quarto silencioso, o aroma suave de jasmim no ar, a luz tênue que escapa pelas frestas da janela e toca uma mesa de madeira gasta pelo tempo. Ela se inclina para a frente, fecha os olhos lentamente, os lábios tremem levemente. Um gesto tão familiar que parece quase sagrado. Você quer acreditar que é amor. Você deseja que seja amor. Mas, por trás daquela entrega aparente, há algo mais antigo, mais profundo. Uma corrente invisível que puxa para um lugar que as histórias românticas nunca ousaram revelar. Passei muitos anos observando esses momentos, sentindo seu peso antes mesmo de entender o que realmente significavam. O olhar dela que demora, a suavidade da voz, o calor que promete rendição, tudo parece um presente. Mas e se não for? E se em vez de vulnerabilidade aquilo for uma máscara? Uma estratégia cuidadosamente construída, nascida da sobrevivência, do instinto e de um saber ancestral que a maioria prefere ignorar. A sociedade nos ensinou a romantizar o desejo, especialmente quando ele vem de uma mulher. Vemos a delicadeza e assumimos sinceridade. Ouvimos palavras de saudade e acreditamos que nascem de um coração puro. Mas a natureza, observadora silenciosa e implacável, sempre soube da verdade. Nietzsche enxergou isso com clareza. Ele não foi seduzido pela poesia dos versos de amor, nem pelos sonhos doces do romantismo. Para ele, o desejo feminino era uma força, precisa, intencional, nada passiva. Não se trata de culpar ou desconfiar das mulheres. Muito pelo contrário, trata-se de reconhecer uma verdade que escapa entre as frestas das nossas esperanças. O desejo não é sempre um convite gentil. Às vezes é um jogo de xadrez, e as peças se movem de forma a nos surpreender. Lembro-me de uma época em que acreditava que a suavidade no olhar dela era um refúgio, um lugar onde minha alma poderia descansar. Que ingenuidade a minha. Aquela suavidade era a máscara que protegia o que estava por trás. Uma vontade forte como tempestade. Um propósito moldado por gerações que aprenderam a proteger o que mais importa. É fácil confundir essa máscara com entrega. É difícil enxergá-la como estratégia. E nós, homens, entramos nessa dança com os olhos vendados, armados apenas de esperança e das histórias que dizem que o amor é incondicional e eterno. Esquecemos que o desejo é uma linguagem mais antiga que palavras, falada em olhares, gestos e silêncios. Ignoramos os sinais porque queremos ouvir a melodia, não o alerta escondido. A máscara do desejo não é um disfarce de vilã, é a armadura silenciosa da sobrevivência. É a tensão entre a ternura e o poder, entre a abertura e o controle. Por trás de cada sorriso suave pode haver um teste, por trás de cada palavra sussurrada, um movimento calculado. Então, respire fundo e ouça com atenção. Talvez isso toque você mais do que imagina. O que parece rendição pode ser o fio afiado do instinto. Reconhecer isso não diminui a beleza da conexão. Pelo contrário, a aprofunda. Nos desafia a ver além das ilusões e a respeitar a complexidade que habita por trás da máscara. Porque o amor, como Nietzsche viu, nunca é só suavidade. É uma dança na beira da navalha, onde cada passo conta e cada gesto tem um significado, mesmo quando está escondido por trás de uma máscara. Lembro quando, pela primeira vez, me deparei com as palavras de Nietzsche. Aquele pensamento que parecia estranho, até incômodo, mas que carregava uma verdade que poucos ousaram encarar. Ele falava sobre o desejo feminino não como uma força passiva, delicada, como muitos gostam de imaginar, mas como algo ativo, poderoso, quase uma arma. Nietzsche usou a imagem da peite, o chicote, para simbolizar essa força. Não pense em violência, mas em algo que mantém o controle, que guia e direciona. É um lembrete, uma metáfora para dizer: homem, não entre despreparado nesse campo. O desejo, para ele, não é um convite inocente, é um jogo ancestral, com regras invisíveis que moldaram séculos de sobrevivência. A natureza não se deixa enganar por doces palavras ou gestos suaves. Ela entende que, no fundo, a mulher carrega um instinto tão afiado quanto qualquer espada. Esse instinto não é maldade, não é traição, é a força vital que garante que a linhagem continue, que o que importa seja protegido. Quando pensamos no desejo feminino, muitas vezes o romantizamos. Imaginamos que ele surge de um lugar de entrega completa, uma paixão desarmada. Nietzsche desafiou essa ideia. Para ele, o desejo é estratégico, um campo de batalha silencioso onde cada gesto, cada olhar, cada sorriso tem um propósito. Esse jogo não é uma luta entre o bem e o mal. Não se trata de acusar ou justificar, mas de compreender. A mulher não precisa de espadas ou castelos para dominar. Ela tem
tem algo muito mais sutil e eficaz: o poder do controle emocional, a arte de fazer o outro acreditar que escolheu seu destino, quando na verdade tudo já estava desenhado. Pense no poder de um olhar que convida e rejeita ao mesmo tempo, no sorriso que abre portas e ao mesmo tempo fecha outras. Essa é a dança do desejo, a coreografia do controle que Nietzsche observou. Ele nos alerta para não cairmos na ilusão de que somos os únicos que escolhemos. Na verdade, somos peças nesse jogo antigo, movidas por forças que desconhecemos. Essa percepção, embora dura, nos dá uma chance. Saber que o desejo é uma estratégia permite que aprendamos a jogar, a reconhecer os movimentos antes que sejamos pegos desprevenidos. É uma lição que poucos homens escutaram ou quiseram escutar ao longo da história. Nietzsche não veio para confortar, ele veio para despertar, para mostrar que o amor, o desejo, a paixão não são apenas flores e promessas, mas terreno fértil para conflitos invisíveis, jogos de poder e, acima de tudo, para a sobrevivência. E assim, caminhamos por essa estrada, entre o encantamento e a cautela, entre o sonho e a realidade. Porque entender o jogo ancestral do desejo feminino não é fácil, mas é necessário, para que possamos ao menos caminhar com os olhos abertos, carregando a verdade da natureza em nosso peito, prontos para enfrentar o que vier. Há momentos na vida em que o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Eu vivi esse silêncio muitas vezes, aquele vazio denso que preenche o quarto quando a verdade, que antes era disfarçada, finalmente se revela. Eu queria acreditar que aquela entrega, aquele olhar suave e aquela voz doce eram sinais de amor verdadeiro. Queria acreditar, porque precisava acreditar, mas no fundo eu já sentia o peso da ilusão se formando. Lembro-me de uma tarde clara, quando ela se aproximou, o perfume delicado da lavanda misturado ao cheiro da chuva que caía lá fora. Ela fechou os olhos, os lábios tremeram como se estivesse rendida, e eu, cego pela esperança, pensei: ela é minha, ela confia em mim. Mas o que eu não percebi foi que, naquela entrega aparente, havia uma máscara, um jogo sutil de controle, uma dança silenciosa entre quem oferece e quem aceita. O que me atingiu não foi uma traição aberta, com gritos e portas batendo. Foi uma traição que chegou como um sussurro, uma ausência que se tornou presente a cada dia. O silêncio dela, antes recheado de promessas, tornou-se um vazio frio, um espaço onde eu me perdi. Aquele quarto que antes cheirava a lavanda, agora parecia carregado de sombras, do cheiro de despedida não dita. E eu me perguntei: onde errei? Onde me perdi? A resposta foi amarga e dolorosa. Eu não havia amado ela de verdade. Eu havia amado a ideia que criei dela. Aquela mulher perfeita, fiel, a salvação que eu precisava. E essa fantasia me cegou. Me fez ignorar os sinais, as pequenas falhas, as distâncias que se alargavam silenciosamente. Muitos homens vivem essa mesma ilusão. Projetam no outro seus desejos, seus medos, suas carências. Constroem castelos no ar. E quando a realidade bate à porta, tudo desaba. A dor não vem apenas da perda da pessoa amada, mas da perda do sonho, da fratura interna que deixa a alma em pedaços. Lembro do toque dela, suave, convidativo, mas também distante, como se cada gesto fosse ensaiado para manter a máscara. A voz que antes acalmava tornou-se um eco distante, um som que não encontrava mais o caminho para o coração. A casa, antes quente e cheia de vida, transformou-se em um cenário frio e vazio, onde as paredes guardavam segredos que eu nunca consegui decifrar. Esse abandono não é apenas físico, é um deserto emocional. Você se sente sozinho, mesmo quando está rodeado de pessoas. A confusão corrói a mente, um turbilhão de perguntas sem resposta. Por que eu não vi? Por que acreditei? Por que dói tanto? A verdade que carrego comigo é dura. Muitos homens não são traídos apenas por quem amam, mas por suas próprias expectativas não correspondidas. Amam não o outro, mas a projeção que fizeram dele. E quando essa ilusão se desfaz, a queda é brutal, mas há uma lição nessa dor silenciosa. É preciso aprender a olhar além das máscaras, a não se perder nas fantasias que criamos para preencher vazios internos. É um caminho difícil, cheio de espinhos, mas necessário para reencontrar a si mesmo. Por mais que a ferida arda, há uma força que nasce do sofrimento, uma força que ensina a ver o mundo com mais clareza, a amar com menos ilusão e a caminhar com dignidade, mesmo quando o coração pesa. A máscara do desejo que um dia me enganou agora é um espelho. Vejo refletida a minha própria vulnerabilidade, minhas sombras e minhas verdades. E apesar da dor, encontro um fio tênue de esperança. A esperança de que o silêncio pode ser preenchido pela verdade e que, ao aceitar
aceitar essa verdade, posso finalmente me libertar do jogo antigo. Então, se você está ouvindo isso, saiba que não está só, que a dor do abandono não é o fim, mas o começo de um despertar. Respire fundo, sinta o peso e deixe que essa dor lhe mostre o caminho para uma nova liberdade, aquela que nasce de dentro, longe das ilusões e das máscaras. Dizem que olhar no abismo é um teste para a alma, e Nietzsche, com sua franqueza dura, sabia disso melhor que ninguém. O abismo que me encarou não foi um lugar distante, mas um reflexo de mim mesmo no olhar dela. Porque a maior dor não é perder quem amamos, mas perceber que o que amávamos nunca foi ela de verdade. Foi a sombra de nós mesmos projetada na sua imagem. Carl Jung chamou isso de ânima, a figura feminina dentro do inconsciente do homem, um espelho da alma que busca completude. Eu, como tantos outros, me apaixonei não por ela, mas por essa ânima. A mulher real, com seus desejos, seus segredos e suas máscaras, ficava à margem da minha fantasia. E quando a ilusão caiu, o que restou foi o vazio profundo de um abismo que não recua. A sensação é quase física, como se, ao olhar para ela, eu tivesse me olhado no espelho e encontrado não o que queria, mas um reflexo frio, estranho, que me desafia a ser verdadeiro comigo mesmo. O abismo olha de volta, com uma paciência cruel, sem palavras, só um silêncio que pesa. É uma luta que poucos homens contam. A batalha interna entre aceitar a verdade dolorosa e fugir para as histórias que confortam. No começo, é fácil querer fechar os olhos, negar o que se vê. Não pode ser assim, pensamos. Ela não é assim, mas a realidade não se curva ao desejo. O que foi construído em sonhos começa a desmoronar e você se vê sozinho, encarando o que nunca quis enxergar. E nesse instante, a dignidade torna-se a única arma que resta. Não a dignidade do orgulho ferido que busca vingança, mas a dignidade silenciosa de quem aceita o que aconteceu e decide não se perder na amargura. Porque a vida não é um conto de fadas, e o amor, por mais intenso que seja, não garante proteção contra a verdade. Manter essa dignidade é como caminhar na beira de um penhasco. Um passo em falso pode levar à queda, mas é também o caminho para reencontrar a si mesmo, para romper com as ilusões que nos aprisionam. Reconhecer que o outro é, antes de tudo, um espelho e não um salvador é uma libertação difícil, mas necessária. O abismo, então, deixa de ser um lugar de medo e se torna um convite. Um convite para mergulhar na profundidade da própria alma, para enfrentar as sombras que tentamos esconder e para emergir com uma nova força, mais crua, mais real. Essa jornada não é solitária, embora pareça assim. É uma experiência humana compartilhada, um rito silencioso que muitos homens atravessam, mesmo que poucos falem sobre isso, porque o que está em jogo é a essência do que significa amar e ser amado. Não a fantasia do amor idealizado, mas o encontro com a verdade nua e crua. E nesse encontro, há uma lição que Nietzsche e Jung parecem sussurrar para aqueles que querem ouvir. Não se trata de controlar o outro ou se deixar controlar, mas de aprender a olhar para dentro, a reconhecer as próprias sombras e a encontrar a paz na aceitação. Por isso, mesmo diante da desilusão mais profunda, há um caminho que preserva a honra, um caminho que não apaga a dor, mas a transforma em sabedoria. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar o amor do outro, mas em conquistar a si mesmo, mesmo quando o espelho mostra um reflexo que dói. Então, quando o abismo olhar para você, não desvie o olhar. Permaneça firme, respire fundo e lembre-se, o que você vê não é o fim, mas o começo de um reencontro com a verdade, com a dignidade e, acima de tudo, consigo mesmo. O despertar nunca é suave. É como sair de um sonho profundo, de uma névoa doce que, aos poucos, se revela uma prisão. Eu despertei para a dura realidade do desejo, não como um ato inocente ou mera entrega, mas como uma força complexa, um jogo de poder e controle que exige atenção, não ingenuidade. Aceitar essa verdade não é fácil. Significa renunciar à fantasia de que ser amado é garantia de segurança ou de permanência. Significa entender que o desejo, especialmente o feminino, não é uma promessa de eternidade, mas uma dança instintiva da natureza, que pode ser tanto abrigo quanto armadilha. Mas nessa aceitação, encontrei algo que nunca esperava. Força. Força silenciosa, que não grita, que não busca vingança, que não se perde em ressentimentos. Uma força que mantém a honra intacta, mesmo diante da dor e da desilusão. Aprendi que a verdadeira liberdade está em reconhecer a verdade sem medo, olhar para ela nos olhos, sem disfarces ou justificativas, e que preservar a própria essência é o maior ato de resistência contra
contra o jogo cruel das ilusões. Se algo fica desta história, é um chamado para você que escuta, para não se perder nas sombras da autoilusão, para não confundir desejo com certeza, entrega com posse, sonho com realidade. Preserve sua dignidade, mesmo quando o coração pesa. Cuide de si antes de tentar cuidar do outro, porque o amor que começa com a verdade, ainda que duro, é o único que vale a pena viver. E se puder, compartilhe sua história, porque no final, encontrar na dor a semente da sabedoria é o que nos mantém vivos e humanos.